De volta com o nosso RF com você e hoje o nosso dia de feira está florido. É que a repórter Thalita Souza foi conversar com especialistas para descobrir como nós podemos cuidar das plantas em casa. Olha só. Ter um jardim sempre bonito não é privilégio das casas de revista. Você pode sim ter um espaço magnífico na sua casa se souber escolher as plantas certas e cuidá-las da forma correta. Quer saber como? Eu vou te ajudar nessa. Claridade, não pode ter luz direta de sol, porque queima as folhas, ela sente um pouquinho. E água uma vez por semana, em média, dependendo do produtor. Se for, você vê no vaso dela, se você não vê no vaso que tiver só fibra de coco, a rega é um pouco mais constante. Mas se tiver alguma casca, alguma coisinha no vaso, a rega é uma vez por semana. A luz tem que ser indireta, não pode ser luz direta do sol. Então ela tem que ter uma área bem clara e sem sol. O cuidado dela é nota 3, é fácil o cuidado, a manutenção é boa, só os cuidados básicos, de vez em quando uma doação. A orquídea mais importante é, depois da florada, se você quiser uma nova florada, você tem que cortar a haste mais ou menos próxima, ou um pouco para cima do primeiro nozinho que vem. Aí depois, você inibindo essa haste, ela vai começar a produzir outra. Aí a florada vem mais rápido. Mas em média a florada é uma vez por ano. E de vez em quando um adubinho na planta, pode ser foliar ou diretamente no substrato. Quanto menos luz tiver, quanto mais fechado for o ambiente, menos água você vai usar. Se for num vasinho, por exemplo, desse tamanhozinho aqui, o pote 0,6, aí você vai ter que molhar ele pelo menos uma vez por semana, porque esse substrato aqui resseca bem mais rápido do que nesse aqui. Se for um vaso grande, um vaso maior, aí você vai molhar ele cada 30 dias. Normalmente o tratamento é esse. Olha, de 1 a 10 é mais ou menos uns 3 a dificuldade de você ter um cactus em casa. Porque é uma planta muito resistente, é uma planta que tolera qualquer tipo de ambiente, ou sol, ou frio, ou calor. A terra é um substrato bem drenado, aquele substrato que não fica muito tempo úmido. Um pouco de areia, né? Pode ser usado também a casca de pinos para poder drenar bem essa água. A chave é não molhar muito, porque se você molhar essa semana que vem você vem, ou alguém vai lá e põe mais um pouquinho d'água, vai encharcar e ele vai apodrecer. É bem importante você observar, mais ou menos assim, o clima, como que ele está. Por exemplo, no verão, por exemplo, você vai ter que molhar um pouquinho mais. Talvez dia sim, dia não, você dá uma regada nela. Não precisa ser uma rega muito em excesso, tem que ser uma pouca rega, né? O substrato, por exemplo, tem que ser a mesma coisa que o cacto. Bastante drenagem, tá? Para não ficar muito tempo úmida. O vaso, quanto maior o vaso, menos rega. Quanto menor for o vasinho, mais rega. Se for um vasinho, por exemplo, pote 6, você vai ter que molhar dia sim, dia não, porque o substrato resseca muito mais rápido, né? Então é por isso que você tem que aumentar as regas. Você vai ter que ter mais ou menos uma nota de 6 ou 7 em termos de cuidado com a suculenta. Ela é um pouco mais delicada, ela precisa de mais atenção, entendeu? E varia muito, tem uma diferença, assim, vamos supor, da onde você vai pôr ela. Se for num ambiente bem arejado, que pega um pouco de iluminação, bastante iluminação, ou que seja até um pouco mais no sol, então você vai molhar um pouco mais. Se for dentro de um lugar mais fechado, um pouco menos. A samambaia é mais comum, é americana e precisa ter uma rega 3 vezes na semana. E assim, depois de uns 6 meses é bom passar um adubo, ele pode ser o 10-10-10,
que é comum, tem em qualquer casa de agropecuária, assim. E você espalha assim, não pode colocar na raiz, que a raiz queima. Olha, pode ser pinos com terra misturada, humus. Quanto mais misturado, melhor. A raiz desenvolve e ela vai crescendo. Batendo um pouquinho de claridade assim de um apartamento, de uma casa, pode colocar que ela aguenta. Se você olhar para ela, ela tiver mais verde clarinha, significa que ela está precisando de água. Então, a dica principal é você olhar para ela. Aí você olhar para ela e se ela tiver clarinha, bota água nela. E assim, às vezes ela dá uma amareladinha nas folhinhas, não tem problema tirar, tá? Às vezes tirar desde a raiz, assim, cortar até ela brota mais, que ela dá uma incentivada. Opa, tô perdendo folhinha, ela brota mais ainda. Dicas importantes, então, para você cultivar as suas plantinhas aí na sua casa. Eu agradeço o carinho da sua audiência e também da sua companhia. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.